Boa noite, bem-vindo a mais um podcast do Ministério de Casais. E hoje, Ministério de Casais 2+, da Igreja Batista no Moneró. Somos uma família para pertencer. Pastor Fábio e Val Zambaldi. Nós queremos convidar você, antes de qualquer coisa, para você se inscrever em nosso canal, apertar o joinha e compartilhar, para mais pessoas serem alcançadas por essa ferramenta que o Senhor nos entregou. Eu quero, antes de falar sobre as nossas convidadas, o nosso tema, eu quero orar com você, entregando esse momento, sabendo de que Deus está no controle da nossa vida o tempo todo. Então eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor, ó Pai, tem sido bondoso para conosco. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem manifestado em nossa vida. E, Pai, o que nós vamos ouvir hoje, compartilhar hoje, Deus, é simplesmente o poder do Senhor nas nossas vidas. Queremos, ó Pai, entregar esse momento e te pedir, alcança, Senhor, a lugares onde nós não podemos alcançar, Senhor. Vai de encontro aos corações, traz transformação, Senhor, é o que nós choramos e te pedimos no nome poderoso de Jesus. Queremos te convidar a estar conosco, se você não faz parte de nenhuma igreja, estar conosco toda quarta-feira às 19h30, no domingo às 9 horas da manhã e às 18 horas à noite. Então você é o nosso convidado. O tema do nosso podcast hoje, nós estamos muito internacionais, bilíngues, né? Somos chiques. O tema do nosso podcast é God's Power, o poder de Deus sobre a vida. E é exatamente isso que nós vamos estar compartilhando aqui. Me fez lembrar daquele texto de Lucas 15:11, que é o filho pródigo, onde ali tem a situação de dois filhos, né? O filho que nunca sai e o filho que sai, mas é abraçado pelo pai quando ele resolve voltar. Nós vamos exatamente compartilhar isso com duas jovens que estão aqui conosco, Dorothy e Rebeca, né? E aí eu queria, Rebeca, se apresenta pra gente, pode pegar o teu microfone aí, se apresentar, falar um pouquinho, quem é Rebeca, tá bom? Eu sou a Rebeca, sou esposa do Vinícius, cresci na Igreja Batista do Moneró, faço parte, né, da igreja há aproximadamente 20 anos, sou casada com o Vinícius tem 1 ano e meio e sou uma serva do Senhor, vencendo em várias áreas, mas sou agora líder de uma das células dos jovens casados. Trabalha comigo. Beijo para quem tá me acompanhando aí da minha célula. Trabalho também com as crianças, né, no Reino Kids. Uau. Sirvo lá também. E por enquanto só. Por enquanto, né? Por enquanto. Porque Deus tem mais, muito mais. Amém? Amém, é verdade. Dorothy, você tem também a oportunidade de se apresentar? Oi, boa noite, sou Dorothy, tudo bem? Não trabalho com nenhum ministério não, gente, mas só resgato meus amigos ainda. Por enquanto, né? Mas daqui a pouco tem os meus ministérios também. Amém. Pode ficar com o microfone, Dorothy, que eu quero começar com você. Na verdade, nós vamos ouvir o testemunho, né, da Dorothy, da Rebeca, que são filhas amadas do Senhor, jovens que nós vamos poder ouvir a história de alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e de uma jovem que decidiu permanecer na casa do Senhor desde criança até hoje, né? E a gente tem o privilégio, eu pelo menos estou tendo o privilégio de trabalhar no Ministério de Casais hoje. Nosso ministério hoje ele se chama 2+ Connect, para os casais a partir de 16 anos de casado e a partir de 41 anos de idade. E 2+ Life, que é para a turma jovem, de 0 a 16 anos de casado e até 40 anos de idade. Essa foi uma forma que a gente achou de fazer com que todo casal da Igreja Batista no Moneró, ou todo aquele que quiser vir para a Igreja Batista no Moneró, saiba de que tem um lugar para ele no ministério. Quem faz parte do Ministério de Casais? Todo aquele que é casado, de todas as idades, desde o mais jovem ao diamante. E diamante aqui na nossa igreja é a melhor idade, né? A idade já do idoso, daqui a pouco eu estou lá, bem perto. E a gente vai então conversar com essas duas jovens.
Sejam muito bem-vindas, fiquem tranquilos. Nós estamos na casa do nosso Pai e o slogan da nossa igreja é uma família para pertencer, um lugar de bênção e transformação. Dorothy é minha filha, né? E eu pude ter a oportunidade de viver com ela todas essas fases, da fase de antes, depois de se afastar e depois de resolver voltar para a casa do pai. Rebeca é alguém também que eu acompanho desde muito pequena, né? Já ia com seus pais no Ministério de Casais e hoje a gente está tendo a oportunidade de estarmos juntos trabalhando. Então, Dorothy, como era a sua vida antes de se afastar do caminho do Senhor? Você foi criada nos caminhos do Senhor? Fala um pouquinho sobre isso. Num lar cristão, todo domingo tinha que estar na igreja, EBF, tudo. E tinha testemunho dentro de casa, exemplo, avós, famílias, todo mundo, né? E acho que, assim, dentro da minha vida, da minha família, durante a minha infância, eu sempre soube o que era o certo, sempre tive investimento da minha família do que como seguir, né? Tá, então, se é isso, o que te fez se afastar? Propósito, só pode. Mas, bom... Mais para perto. Pode puxar mais para perto de você. Como na nossa família tinha os dois lados, tanto o cristão quanto o não crente, eu andava muito com a minha família, também por parte de pai, amigos de escola. Estudei em colégios grandes também, que todo mundo tinha uma liberdade diferenciada. Então, eu tinha o conhecimento e gostei. Não vou dizer assim, ai, nossa, que absurdo. Eu gostava de viver o mundo que eu vivia ali e não tinha tanta... Você era carrasco demais, né? Não podia nem respirar fora. Meu pai, às vezes... né? Meu pai, às vezes, ele ajudava com que, assim, nada de coisa errada, mas ele falava, não, pode sair, pode sair. E eu não falava 100% do que eu fazia, então... eu não chegava a mentir pro meu pai, mas eu omitia alguns pontos, né, de bebida e tudo mais. Então ele confiava e deixava. Rebeca, agora eu quero saber de você. O que te manteve firme, né, na casa do Senhor? Porque, claro, assim como a Doris passou por pressões, é lógico que você também teve as mesmas pressões como jovem, né, como adolescente, que vê o colega que quer estar na balada, né, que quer estar no mundo. O que te fez permanecer? Olha, eu acho que o que me fez permanecer foi realmente o ambiente tranquilo e seguro que eu me sentia dentro da igreja. Não, assim, somente pela influência do ensinamento que eu tive dos meus pais, porque a Dorothy também teve o mesmo ensinamento, mas pela segurança que esse ambiente aqui me trazia e pela tranquilidade de justamente conviver com outras pessoas, com outros colegas que tinham muita liberdade, faziam tudo que era tipo de coisa errada, e eu olhava aquilo e não achava aquilo tão confortável. A questão de omitir informação dos meus pais, de alguma coisa que talvez eu faria escondida, porque eu sempre tive essa cara lavada e eu não sabia mentir. Eu sempre era pega no pulo. Então, eu falei, bom, é melhor eu ser honesta, que eu me livro de umas poucas e boas. E aqui, tudo que eu quisesse fazer, assim, de brincar, de falar aquilo que eu gostava de fazer e de não ser taxada como careta, aqui eu tinha essa liberdade. Então, eu sempre gostei muito do ambiente seguro que a igreja me trazia. Então, acho que foi um ponto muito forte do qual as pressões não me fizeram ceder. Uhum. Você falou uma coisa assim bem interessante, né? Porque você falou sobre a educação que foi dada para você permanecer, também foi dada para a Dorothy, né? Mas também tem muito a ver com o coração, tem a ver com temperamento, né? E curiosidade. Eu acho que o diabo ele vai tentando rondar e conhecer aí. E como a Dorothy falou, tem a ver com propósitos também, né? Porque eu hoje creio
de que nada que nos acontece, claro, nada do que nos acontece foge do controle de Deus. Tudo é dentro do controle dele. E ele não é mau, ele é bom o tempo todo, independente do que nos acontece. E é claro que ele vai permitir as nossas escolhas, porque as escolhas são nossas, a gente passar por determinadas coisas, mas depois ele é tão bom que ele pega essas experiências e transforma em bênção, né? E aí, como a gente diz aqui na igreja, né, cada dor um ministério. Ele começa a transformar em ministério, né? E aí, então, agora, Dorothy, eu queria te perguntar, em algum momento, quando você estava no mundo, você sentia que Deus te chamava para voltar? Como que era esse relacionamento teu e Deus? Ou você se distanciou totalmente ao ponto de deixar de escutar, de ouvir a voz de Deus, né? Nunca deixei de escutar em momentos, né? Principalmente quando uma vez eu estava num quiosque e eu não sei se era uma bêbada, se era uma mendiga, o que ela era, mas ela ficou do outro lado da rua me olhando e eu estava bebendo com uns amigos e ela veio até a nossa roda e ficou me olhando. Aí todo mundo parou, falou, tu conhece ela? Você sabe que não é para você estar aqui, não é? Você sabe que esse lugar aqui não é seu, né? Sabe que se você ficar deixando, eu vou te pegar. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu larguei tudo e fui embora. Então, assim, sempre teve corda pra vida, levanta daí, que essa roda não é tua. Mas, além das escolhas que a gente faz, a gente também tem... Quando a gente não entende o mundo espiritual e não quebra... como se diz? Heranças... Hereditárias. Questões hereditárias espirituais, né? A gente não quebra, a gente não tem tanto discernimento, a gente acha assim, não vai ter. Foi no passado, foi na vida de fulano, Beltrano. Quando a gente não quebra, algumas coisas vão seguindo a gente. Então, acaba influenciando. E quando essas coisas aconteciam com você, e eu creio que era o Espírito Santo de Deus já movendo, né? Porque quando ele chama, até o diabo obedece. Isso não mexia com você a ponto de falar assim, olha, não é possível, eu tenho que voltar. Sim, mexia. Eu mudava ali uma vez ou outra e tudo mais, mas a fundo não. Aí agora, Rebeca, né? Teve algum momento, eu sei que você já falou isso na primeira, de que o teu ambiente aqui era muito favorável. Até porque nós aqui na igreja, tanto para os jovens, para os adolescentes, a gente procura fazer coisas assim bem diferentes, né? Sem se amoldar ao mundo, mas deixando eles livres, né? Dentro da casa do Pai. E aí, assim, mas teve algum momento que você olhou para algum amigo ou para as amigas, ou quando tinha comentários e falava assim, poxa, eu queria estar vivendo aquela vida assim que eles estão vivendo fora? Eu acho que foi na adolescência, né? Porque geralmente na adolescência sempre tem aquela crise e tudo mais. Uhum. E aí teve um dia que eu me peguei e eu tava completamente com a minha rotina toda aqui na igreja. Era dia de domingo, eu tava aqui. Era na época a célula dos adolescentes, na segunda-feira, eu tava aqui. Era terça-feira, às vezes um ensaio por conta do Alto de Páscoa. Eu tava aqui. Era quarta-feira, eu estava aqui porque era culto. Era quinta-feira, era algum outro ensaio. Eu estava aqui. Era na sexta-feira, o 30 semanas, eu estava aqui. Era sábado, o ensaio do Ministério de Dança. Eu estava aqui pela manhã, então assim, não tinha nenhum dia que eu não estivesse. E uma vez na escola, uma menina me confrontou e falou, nossa, mas você não cansa de ser careta, não? Você só vive na igreja, tem tantas outras coisas legais fora, tipo sair, né, com eles, ir para algum shopping com eles, fazer qualquer outra coisa. E eu falei, cara, será que eu realmente estou perdendo, né, aquilo que a minha juventude tem para me oferecer? E eu fiquei com muitos questionamentos naquela época a respeito disso, de, nossa, isso deve ser mais legal mesmo, ir pro shopping com eles, sair, ir para as festas de 15 anos das meninas, tal, da escola. Eu nunca deixei de ir, mas quando eu ia, eu não me sentia 100% confortável ali naquele ambiente, porque eu falava, nossa, mas não tem nada aqui de atrativo para mim. Então, foi nessa parte da adolescência que
veio alguns confrontos, algumas dúvidas, mas mesmo assim eu escolhi permanecer. Quem era Rebeca quando adolescente e quando jovem? Alguém questionadora, rebelde, ouvia pai e mãe sem questionar? Fala um pouquinho quem é essa Rebeca aí. Bom, eu não era uma pessoa muito questionadora, né? Isso eu até conversei recentemente, já faz um bom tempo, com o Vinícius, porque a gente foi perguntando pro outro, como que você era na adolescência e tal. E aí ele me falou, olha, eu era uma pessoa muito questionadora, até hoje eu sou, porque isso sempre foi instigado em mim. Mas eu falei, nossa, em mim não, era tipo assim, tá tudo certo. Minha mãe falava, não, é isso, porque é isso daqui, acabou, pronto. Eu, tá bom, é assim, acabou, pronto. Então eu sempre fui muito assim, de ouvir as coisas e pegar aquilo pra mim sem muitos questionamentos. Mas na adolescência eu ficava bastante reflexiva, mas não verbalizava. Eu ficava muito na minha mente, pensando sobre as coisas, porque também eu reconheci que se eu falasse eu não tinha muitos argumentos para contrapor. Então eu ficava muito reflexiva. Então eu era uma adolescente cheia de pensamentos, né? Cheia de coisas passando às vezes na cabeça, que às vezes até me davam um tchutchu assim, de eu precisar parar de pensar um pouco. Mas era mais assim, era mais com os meus pensamentos. Tinha diálogo em casa, eu sempre, dúvidas que eu tinha liberdade para falar com a minha mãe, porque ela sempre pegou isso desde que eu era pequena. Ela sempre falou, olha, eu sou sua amiga, a gente pode conversar sobre tudo. Então, como ela criou essa confiança comigo desde a infância, isso se levou ao longo do nosso relacionamento. Então, tudo que eu tinha ali de dúvida, às vezes que estava acontecendo ali, como ela é uma pessoa que é da área da educação, então, as conversas das adolescentes, ela conseguia ouvir nas escolas em que ela passava. Então, assim, ela já tinha uma noção do que estava acontecendo naquela época, quais eram os pensamentos, as ideias. Então, quando eu vinha conversar com essas coisas com ela ficava muito mais aliviada, porque ela sabia que eu estava tirando as minhas dúvidas com ela e não circularmente. Dorothy, como que era a tua vida dentro da igreja, né? Você até que idade, mais ou menos, você estava dentro da igreja? E até que idade você era tipo aquele crente Raimundo, sabe? Crente, pé na igreja e pé no mundo, né? Fala um pouquinho sobre isso daí. Até ela me obrigou, até 28 anos, tá, a fazer a vontade dela. Até hoje, se soubesse aí. Mas, bom, cresci na igreja, meus amigos da igreja não eram muito... Na nossa antiga igreja, né, era dividido entre a nossa família, basicamente, e uma outra. E a nossa galera era a que comandava. Então, a gente não tinha uma vida muito crente, não. Nenhum dos que cresceram comigo. E a gente não fazia nem parte da turma da Rebeca. A gente ficava perturbando um pouquinho a turminha de vocês. Mas eu sempre vivia aqui, participava de retiro, fazia tudo. Normal. Uma coisa importante a gente falar, né, é que sempre aquela frase, né, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é. A gente, infelizmente, tem dentro das igrejas, né, as pessoas que estão perdidas dentro da casa do Pai. Então é importante a gente saber com quem o nosso filho está andando, quer seja adolescente, quer seja jovem, né? A gente ter a preocupação de estar chamando para estarem os jovens, os adolescentes dentro de casa, para que a gente possa acompanhar. Não, independente, é da igreja, eu vou fechar os olhos. Não, a gente está atento às mínimas coisas, até porque o diabo ele vai estar ao redor de quem está aqui dentro, né? E não quem está fora. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho como foi o teu retorno, né, para a casa do Pai. Hoje você já com 34 anos, de volta para a casa do Pai. A gente hoje já tem oportunidade... Antes de você falar disso, eu perguntei para a Rebeca como é que era a criação. Né? Eu estou me colocando aí numa falar, né? Gente... Como é que era a criação em casa, né? Porque você queria fazer as mesmas coisas que o irmão, né? Achava... Tá direcionando, hein?
E assim, como é que era dentro de casa? Diálogo, criação? Bom, vamos lá, vamos ser sinceros, né? Meu diálogo com meu pai era muito tranquilo. Meu pai era meu parceirão, ele ouvia, ele podia não falar o que eu queria escutar. Até uma vez que eu queria ir para uma boate, eu falei, posso ir? Eu tinha acabado de ter 18 anos, ela disse não. Mas por quê? Por que não? Porque eu não quero. Por que não? Porque eu não quero. Não faz sentido, eu tenho idade, eu posso ir. Aí meu pai veio. Porque, olha, na boate pode acontecer isso, isso, isso. Ele deu a volta ao mundo. Falou, mas mesmo assim, você quiser ir, eu te levo. Eu falei, pô, não quero. Obrigada, era assim. Mas o meu pai era mais tranquilo de conversar. Acho que porque ele também já viveu o mundo e quando eu vou ter que conversar com você, era um pouquinho assim, né? Glória a Deus na nossa vida hoje. E aí eu não contava, mas eu acatava. Eu sempre fazia o que eles queriam, mas eu era muito questionadora. Não, mas vou fazer por quê? Mas tá, e qual é o motivo? Não sou obrigada a fazer, eu tenho que saber. Ela, porque eu quero, porque eu, quase Dona Hermínia, porque eu sou maluca. Só faltava isso. E assim, pegando o gancho, né? Porque você hoje é casada, Rebeca, e breve vai ser mãe, né? Então, assim, realmente isso que ela coloca aí, né? Vai fazer por quê? Porque eu quero. É um caminho que hoje eu não usaria, né? Eu usaria o diálogo de chegar e falar assim, não, vai fazer por conta disso, assim, mesmo que fosse fazer, não estou dizendo que eu voltaria atrás de não fazer o que eu queria que fizesse, mas já teria um porquê e uma... para que eu construísse, como eu faço com um aluno hoje, né? Eu chego, mesmo que tenha 3, 4 anos, eu chamo para conversar e eu falo assim, você sabe o que você fez errado? Aí ele vai dizer, sim ou não. Tá, então o que você fez? Tá, e agora que você fez errado, o que você precisa fazer certo? Então, eu vou construindo. É o que eu deveria, né, ter feito. E eu também venho de uma criação de imposição. Vai fazer isso porque eu quero. É porque eu mando, né? E você obedece. Então, hoje, eu fui a primeira filha, a primeira neta, a primeira tudo. Então, eu fui reproduzindo. Então, hoje eu já faço diferente, tanto na vida dos netos, eu oriento os casais a fazerem de forma diferente, né? Não que abram totalmente, então é importante ter esse diálogo e que o outro entenda e saiba por que eu estou recebendo o não, né? Não é porque eu quero e porque eu mando, porque você é um ser humano, né? Tem ideias e a gente pode estar... E aí, agora sim, eu quero que você fale como é que foi o teu retorno. Foi bem complicado. Porque eu estava numa fase que eu estava vivendo o mundo em todas as suas vertentes. Então, assim, desde usando drogas e bebendo todas e fumando, fazendo tudo que eu podia fazer de errado, até também tendo relação e tudo que você sempre ensinou que meu pai costumava dizer que não experimenta, não é bom. E eu falava, não, tá bom, tá bom. Mas eu fazia tudo que eu realmente... Estava numa fase bem difícil. E eu lembro de uma conversa nossa, que você perguntava, mas como é que você, com todas as coisas que já passou com o Senhor, não consegue lembrar, saber que você tem que viver para Ele? Porque você teve experiência com o Senhor. Tudo que eu passei na vida, quem teve foi você. Você lutou, você buscou, e eu não. Então, eu sou o seu trabalho com o Senhor, o seu milagre com o Senhor. O milagre é seu, e você experimentou. Eu quero ter a minha experiência com Deus. E aí, acho que uns 3 ou 4 meses, mais ou menos assim, depois, né, dessa minha bendita frase, eu não vivia assim em família, não... Eu estava sempre com as meninas e quando eu estava em família é porque eu estava de ressaca ou esperando o tempo de comer e sair porque eu não conseguia ficar no meio. E foi na primeira viagem de família, eu falei, caraca, que saco, vou viajar com a família, tá bom, vou pra lá. Cheguei lá, peguei Covid com a família inteira, a gente voltou e eu fiquei trancada dentro de casa. E meu pai, que estava bem, supostamente, e eu que tenho asma, fiquei mal, fiquei, cara, vou pro hospital e tal. E na ida pro hospital, meu pai quase beijou uma mureta lá, porque ele tava passando mal. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele foi atendido e a gente foi vendo que ele tava piorando. E aí, uns dias antes do Natal, meu pai piorou demais e eu tive que levar ele pro hospital. E aí, ela, que sempre fez isso, que também tava com Covid e mal, ela que sempre fez isso, não fez. E eu já fiquei, caraca, tô na linha de frente, eu basicamente... Deus é engraçado, né? Ele pega e bota a gente para fazer o papel, assim, do crente,
nos colocando no lugar do outro, como ele espera que a gente faça, né? Porque ele ensina que a gente ame o próximo como a si mesmo. E amá-la, eu tinha que estar vivendo da forma que ela... Amá-la, né? Amá-la. Eu tinha que amar a minha mãe da forma que eu me amava, entendendo o que ela passava. E fui para a linha de frente ali de ver o meu pai, que para mim era tudo. E eu lembro que na semana antes da viagem, a gente tinha brigado. E pela primeira vez eu enfrentei o meu pai. E aí ele, você tá me enfrentando, não sei o quê. Aí eu fui pro trabalho com o carro dele. Aí ele me ligou, eu falei, cara, ele vai brigar comigo, mas ainda não tô aguentando. Ele falou, filha, desculpa, eu precisei, você não parava, você precisava se controlar. Você não pode machucar sua mãe dessa forma. Eu amo a sua mãe. Poxa, mas eu também te amo, eu não vou escolher entre nenhuma das duas. Mas você me enfrentou demais, você precisa parar. Eu falei, pai, eu odeio essa mulher. Ela pode morrer, que ela não faz falta pra mim. E aí ele falou, você vai sentir muita dor do que você tá falando. E aí, beleza. Ele... E aí ele foi internado. E eu lembro de estar no corredor do hospital e o pessoal falar assim, olha, tem um paciente ali que ele tá muito mal. E ele não tinha tomado remédio da pressão de manhã. Ele tá muito mal, a gente vai ter que entubar ele. Qual o nome? Paulo, tá lá no final do corredor. Ai, meu Deus. Aí ele tá lá no final do corredor. Eu falei, meu Deus do céu, meu pai tá no final do corredor, então Paulo é meu pai. Eu parei o médico e falei, pode explicar de uma forma bem retardada o que tá acontecendo para que eu possa entender, porque... E aí ele explicou, ele falou, olha, seu pai tá muito mal e tudo mais. Eu falei, ok. Eu já saí dali e falei assim, se você quer falar alguma coisa, a hora é agora, Senhor. Porque se tu quer alguma coisa de mim, eu tô aqui, porque tu tocou no que eu mais amo. Não tô... E aí, meu pai ficou internado, fui embora no dia seguinte. E eu parecia uma cracuda no hospital, porque como eu tava com... Já com Covid, a gente tava de resguardo, eu não tinha cigarro, não tinha nada. E eu fiquei, cara, eu preciso de um cigarro, preciso fumar. E acho que deu um estalo assim, você tá parecendo uma cracuda no meio da rua, procurando cigarro. No meio de uma pandemia, no hospital, perguntando às pessoas, tem cigarro, tem cigarro? Aí eu falei, meu Deus do céu, tá bom. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, vou parar aqui e vou orar. Aí eu comecei a conversar com o Senhor. Voltei para casa e meu pai foi piorando. E eu tava lavando louça e tava com a minha mãe em casa e me deu uma raiva tão grande do Senhor que eu falei, que Deus é você? Onde você tá? Que você não tá vendo isso acontecer? Meu pai te busca, meu pai fala para as pessoas, ajuda casamento, ajuda dependente químico, e você não faz nada. Onde você tá? E, cara, eu na hora ainda falei, eu tô com uma abstinência tão grande de bebida, de tudo, que eu tô ouvindo uma voz. E eu escutei quando o Senhor falou, eu tô aqui. Eu precisei tocar no que você mais ama para você lembrar que eu existo. Eu falei, cara, isso é muita loucura, não é possível. E eu continuei, eu falei, tá bom, se é você, você vai ter que me ensinar, porque eu sei a palavra, mas eu nunca te segui. E eu preciso que você me ensine do beabá. E aí, uma pessoa me procurou de madrugada, um dia depois, para me dizer, olha, foi o Senhor mesmo que falou com você. Ele precisou tocar no que você mais ama para você lembrar que ele existe. E aí, dali, ele foi tirando tudo. Foi amigo, foi... E quando isso aconteceu, eu falei, eu não vou compartilhar com ninguém. Porque eu ia e voltava para a igreja toda hora, ninguém mais levava fé, ninguém achava assim, tá bom, Dorothy, mais uma vez. Todo mundo achava... Ok, mais uma das idas e vindas dela. E aí eu falei, você vai ter que me ensinar do zero. E eu fui aprendendo ali com o Senhor, né? E o quê? E aí foi aprendendo. E aí eu fui aprendendo e ele foi tirando tudo que tinha que tirar. Amizade, sentimentos e estou aqui. Aí você voltou pro Senhor. Eu voltei e estou firme. Amém, glória a Deus. E que lição você então tirou desse tempo longe de Deus, né? E como você pôde ver o amor dele, né, por você te trazendo de volta? Olha, de lição. Se eu disser assim, você se arrepende? Não, porque hoje eu tenho tanta gente para... E eu falo pro Senhor, me dá mais um. Tanta gente para buscar que não me arrependo 100%. Não faria da mesma forma. Se tivesse que voltar no tempo, eu ia falar, deixa eu fazer da forma certa porque dói. Mas tá bom.
E qual foi a outra pergunta que eu perdi, hein? Isso, como é que foi para você? Como foi, né? Eu percebi que é um amor que eu acho que eu não tenho nem capacidade de sentir. O que eu sentia pelo meu pai, que agora é também por você, mas o que eu sentia pelo meu pai e achava que era tudo, já vi que do Senhor é muito maior e que por ele também é maior, né? Amém. Glória a Deus. Rebeca, que conselho você daria? Que conselho você daria, né, para um jovem que hoje está na igreja, ou uma adolescente que hoje está na igreja e que de repente pode ter pensado a mesma coisa que você, né? Poxa, será que eu tô perdendo tempo? Será que isso tudo realmente está valendo a pena, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que depois amanhã eu vou acordar e falar, nossa, perdi meu tempo todo e podia ter vivido? Que conselho você daria, né? Olha, eu acho que o conselho que eu daria seria continuar permanecendo. Porque foi como eu falei, ao mesmo tempo que eu tinha uma mente que ficava pensando o tempo todo nas coisas que estavam acontecendo lá fora e que eu estava aparentemente perdendo, eu também refletia nas coisas em que eu via aqui. Então, quando eu estava aqui e eu via, né, um ministro pregando, e aí ele, enfim, começava a falar em línguas, começava a falar do amor dele pelo Senhor e começava a se derramar e chorar ao falar isso, eu também pensava, eu falava, nossa, mas que amor é esse? Que ele sente, o que foi que marcou tanto a vida dele? Qual foi a experiência que ele viveu que fez ele tomar a vida dele agora, dela ser 100% para o Senhor? O que foi que moveu ele a isso? Qual foi a experiência que ele teve com esse Deus que eu tô ouvindo desde criança, que eles tiveram que mudou a vida deles completamente? Então isso também ficava na minha cabeça e eu ouvia dia após dia, seja o pastor, seja os ministros, cada um que se levantava ali para falar, e em algum momento ali da mensagem ele se emocionava, ou o testemunho de você e do Paulo, daquilo que Deus fez na vida de vocês. Eu falava, gente, mas ele age tanto assim? Nossa, então eu também quero isso. Eu também quero ter uma experiência com ele que vai ser um divisor de águas na minha vida. E não precisa ser só uma, mas que ao longo da minha vida eu vá tendo e isso vai fortificando quem eu sou e o porquê eu tô aqui, o para que eu tô aqui. Então, teve até uma ministração que foi, na verdade, não foi uma ministração, foi uma consagração que teve, né, do Ministério Infantil daqui da igreja, do Reino Kids, onde eu pude orar e na minha oração eu agradeci por cada voluntário que passou pela minha vida, desde o berçário, que foi quando eu entrei aqui, até eu me tornar junior, que é a última classe do Reino Kids, que aceitaram o desafio de plantar uma semente, né? Muitas das vezes a gente vê assim, o berçário e fala, nossa, mas o que eles estão aprendendo ali? Mas a semente começou ali. Amém. Começou ali e eu fui passando por todas as classes e ali eu fui aprendendo que Deus amava aquela professora e era o amor dele na vida dela que fazia com que ela estivesse ali ensinando pra gente que era criança. Então, aquilo sempre me motivou. Nossa, existe realmente um Deus que depositou tanto amor na vida daquela pessoa que hoje ela serve para que crianças como eu conheçam quem ele é e tenham experiências com ele. Então, vale a pena seguir nesse caminho. E foi daí que eu fui permanecendo quando cheguei também nos adolescentes. Era também o Jonatas e a Thalita que contaram as experiências deles com Deus e o que foi que fez eles permanecerem e servirem. Então aquilo também foi motivando. É a forma como eles serviam, aquilo que eles faziam para justamente atrair mais adolescentes, atividades dinâmicas, células interativas. Tudo aquilo foi motivando o coração da gente a permanecer ali, a acreditar que aquilo dali era bom. Então, o conselho que eu dou disso tudo é permanecer. Permanecer. Porque engraçado que a gente tem o hábito, né, de estar sempre querendo ouvir testemunhos. E muitas das vezes, a mensagem através do testemunho mexe mais do que a própria mensagem
ali de poder. Mas a verdade é que o que a gente precisa investir muito dentro das nossas igrejas é o tratamento preventivo. Se a gente tiver essa prevenção de dizer quais são os caminhos que vão nos levar à morte, que é o que a Bíblia diz. Porque é muito simples a gente pegar e ler o versículo de que o salário do pecado é a morte. Tá, mas que morte é essa que eu vou viver, né? A morte de você perder momentos de estar em família, de não ser livre o suficiente de poder dizer não para as drogas, né? Porque a gente acha que o ser livre é usar droga. Mas o ser livre é você dizer assim, não, eu quero permanecer, né? E aí a gente dá muita ênfase ao testemunho do que foi para o que é. E o que a gente precisa estar investindo muito é no preventivo, para que a gente não tenha mais necessidade de ter 30 semanas, né? Porque o 30 semanas nada mais é do que uma ferramenta de cura e libertação. Mas, claro que nós vamos estar só perfeitos quando estivermos com o Pai. Mas a gente pode, sim, prevalecer, né? E permanecer. E é isso que a gente deve estar desenvolvendo e trabalhando na nossa juventude. E aí eu queria perguntar a você, Dorothy, né? Que exemplo você daria, ou que conselho, na verdade, você daria para um jovem hoje que está no mesmo pensamento que a Rebeca? A gente tem hoje jovens aqui, né, de que se afastaram e que a gente gostaria que estivessem no nosso meio. E assim, você que já viveu as piores coisas, né, da tua vida, de perder o tempo, a gente pode dizer isso hoje, né? De que você perdeu o tempo da tua vida. Sabe quando a gente canta aquele louvor, gastando tudo por amor e com alegria, né? É o verdadeiramente gastar mesmo, no sentido de gastar investindo tudo que eu tenho e tudo que eu sou, né? E por isso que eu fiz a pergunta, não é possível que você já tenha passado tantas coisas. E o que eu falava nesse momento é que, Dorothy, você que é enfermeira, sabe bem disso, Dorothy teve sepsemia. E depois me falavam assim, ó, quem tem sepsemia é difícil sair. Né? Então, Deus pegou médicos me dizendo assim, olha, se tiver 1% de chance de vida para ela é muito. E eu falava assim, como é que uma pessoa que passou pelo vale da sombra da morte não olha para esse Deus e fala assim, ó, eu não te largo por nada, né? E assim, quando você fala, o testemunho que você teve, exatamente, de traição, de ser traída, de trair, né, o marido nas drogas. Então, assim, eu hoje não me vejo, não me percebo sendo injusta e ingrata com Deus de não servi-lo, né? Então, eu perguntava isso para ela. Como é que você não consegue ter essa visão que eu tenho? E ela dizia, olha, a experiência foi tua, não minha. Então, assim, o que você diria hoje para um jovem que está afastado no caminho do Senhor para o retorno? Bom, muita coisa, mas na verdade eu falaria para não vale a pena, né? É uma perda de tempo muito grande. As consequências são muito dolorosas, é muito difícil quando você olha para a vida do mundo e você quer voltar para o Senhor, você vê assim, caraca, eu tô tão soterrado de podridão que, cara, nem entra nessa história, sai que é a melhor coisa, porque por mais que às vezes a gente pense que, pô, tô abrindo mão de tudo para estar aqui com o Senhor, o sacrifício dele foi muito maior. Deus dá o Filho para que a gente pudesse ter liberdade, ter paz, ter... Hoje eu estava lendo aqui a Bíblia antes de vir, e eu estava falando com o Senhor uns pontos, e ele falou assim, você é pequeno demais, mas não tenha medo, porque eu estou contigo. E é a nossa realidade, a gente é o pó, a gente não é nada. E sem o Senhor a gente consegue ser pior ainda. Então, se eu pudesse dizer algo, se eu posso dizer algo, né, que eu possa, é que os prazeres do mundo são muito momentâneos, são pequenos demais. E voltar para casa e sentir aquele vazio de, caraca, cadê aquela alegria? Agora eu tô aqui sozinha. É desesperador, mas a alegria, o prazer de deitar e falar, ai, Senhor, obrigada por mais um dia. E a certeza de que pode não ter saído tudo da forma que a gente esperava, mas saiu tudo como o Senhor sabe que é o melhor pra gente. E falar, obrigada porque você esteve aqui mais um dia, você está aqui, o Senhor me sustenta. Então, assim,
pedi ao Senhor, livra os meus olhos do fascínio e do engano e me faça viver tudo que o Senhor tem preparado para mim. É Salmos, eu lembro ali que eu não gravei não, mas saber que realmente a gente tem que sair do fascínio, do engano, do mundo de prazeres da carne, que a Bíblia é bem clara, né? Enchei-vos do Espírito. E uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção, aquele que está afastado, que você falou assim, poxa, a gente se sente, será que, ou você se sentiu assim também, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E uma função que ele tem assim, que ele desenvolve é de acusador. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você teve dificuldade em muitas vezes voltar por se sentir suja demais e achar que não tinha mais jeito, sabe? Porque às vezes é isso que o diabo coloca na mente do jovem, né, do adolescente, ó. Agora que você fez, já era, não tem como você voltar atrás. Então, todas as idas e vindas que eu tive como Senhor, eu voltava justamente por isso. Agora já era, já não tem mais jeito, já errei, agora essa é a minha realidade. Mas desde da última vez que eu voltei pro Senhor e definitiva, quando a acusação vinha, eu lembrava que, cara, eu sou liberta, eu sou curada, o Senhor realmente faz nova todas as coisas. Eu falei, cara, o mundo é muito pior, eu não tenho por que voltar para ali. Eu já experimentei, já sei quão ruim eu posso ser. E o que eu estou experimentando agora, eu nunca experimentei. Cada dia é uma novidade diferente com o Senhor, assim, de experimentar, de cuidado, de zelo, de situações de provisão constante, né? Então, já teve essa questão de me sentir imunda demais, mas... Nenhuma condenação há. Não, o Senhor faz nova todas as coisas. Amém, aleluia. Então, quero dar um espaço agora para vocês darem uma palavra final aqui, a gente está chegando no final. Darem uma palavra final. Vocês até falaram o versículo que eu ia falar, que é o versículo que justamente mais me toca, que é o de Romanos, porque assim, para resumir, né, tudo que foi do porquê eu permaneci. Eu vi que eu realmente também, Cris, não tinha para onde correr. Se meus colegas falavam para eu usar uma roupa, e aí eu usava essa roupa. Mas aí, para onde que eu vinha? Qual era o local que eu saía? Era a igreja. Aí eu ouvi em casa, não, essa roupa aí não tá muito legal. Aí eu chegava aqui, também ouvia dos meus pastores que essa roupa não tá muito legal. Eu falei, gente, então pra que essa roupa serve? Pra nada, né? Então, enfim, descarto, vou ter que acatar, porque no meio onde eu vivo isso não cabe. Amém. E teve uma coisa muito interessante, que foi antes de eu me relacionar com o Vinícius, que hoje é meu marido, uma irmã daqui da igreja, ela chegou pra mim no final de culto das mulheres e ela pegou e falou assim pra mim, você sabe que você é uma joia, né? Eu falei, sei e tal. Na hora, né, não tinha entendido direito, eu falei, sei. Aí ela falou, mas sabe por que você é uma joia? Porque a joia, ela não ela não se deixa escolher pelo cliente. Você não é uma joia e fala, não, você vai me comprar. Não, a joia, ela se permite ser escolhida. Então, o que vai acontecer quando chegar um homem de Deus na sua vida é que você vai se permitir ser escolhida. Amém. E naquele momento, isso foi tão marcante para mim que eu peguei essa verdade para mim e eu falei, tá bom, Senhor, eu entendi. Eu não vou procurar, não vou me ofertar como minhas colegas, enfim, né, que não são da igreja, falam pra gente fazer, mas eu vou me permitir ser escolhida. Amém. E eu creio que nessa verdade eu vou me dar bem. E graças a Deus me dei bem. E então, o que hoje eu tenho para dizer é só isso. Permaneça. Porque se a gente permanecer, aqui dentro tem cuidado, aqui dentro tem família, aqui dentro tem aconchego. Então, você mesmo sentir o direcionamento de Deus, em qual igreja você deve pertencer, e ali ficar, e ali criar raízes, porque as raízes são a chave de tudo, de quando vier a tempestade, você não ser abalado, porque você criou raízes
no lugar certo e principalmente no Senhor, Amém. né? Quando vem o dia mau. Então, é permanecer e criar raízes. Essa sua frase que você falou de raízes me fez lembrar do pastor Fabiano Ribeiro, né? Esteve aqui quarta-feira com a gente no aniversário. Nós estamos fazendo 26 anos esse mês de outubro. E ele falou uma frase que... Quer dizer, ele falou muitas frases, né? Nós fomos muito abençoados esse mês com palavras, assim, sensacionais. Mas ele falou assim, olha, aquele que não tem o senso do pertencimento não cria raízes, né? E quem não cria raiz não é enviado. E aqui na nossa igreja nós somos muito preparados para isso, né? Nós estamos aqui para crescer, para conhecer mais de Deus, para consolidar, para criar raízes, para sermos enviados. E aí a gente tem muito isso muito claro na nossa mente. Como você falou assim, olha, eu estou no ministério de casais, né? Estou no ministério do Reino Kids, infantil. E ainda, pode ser que venham outros, sim, a gente sabe que hoje a gente está servindo ao Senhor num ministério, amanhã te é chamado para o outro, amanhã a gente pode ser enviado para outro, porque exatamente esse é o propósito da nossa vida, adorar o Senhor onde Ele nos enviar. Dorothy, quer falar alguma coisa para finalizar? Não sei. Acho que é isso mesmo, né? Permanecer, porque assim como eu consegui voltar e o Senhor restabeleceu o nosso relacionamento, a minha vida com o Senhor, eu e você, que de tanta guerra virou... Agora eu já não sei mais colocar em palavras, né? Porque a gente até briga, não virou... Ninguém virou santa que é assim, não, né? Mas viramos amigas de verdade, o Senhor restabeleceu a nossa família mesmo, de um modo geral, e nós conseguimos mudar toda a história, e inclusive até da nossa família geral, né? Então, permanecer, porque o Senhor realmente faz nova todas as coisas e traz vida, traz cor para nossa vida, né? Então, isso. Eu anotei uma coisa que eu achei muito interessante. Eu comecei falando sobre a parábola do filho pródigo, né? E quando o filho ainda estava longe da casa, o pai o avistou e com muito amor ele foi lá e acolheu ele. E essa é a essência do poder de Deus. Ele corre ao nosso encontro. Quando nos perdemos e nos sustenta, quando permanecemos. Olha aqui a palavra, né? E quando eu anotei, a gente nem tinha conversado nada, né? Permanecemos. Seu amor é constante em todos os caminhos. Então, claro que nós vamos sempre buscar permanecer, mas há um lugar de propósito para o Senhor, para quem permanece, sustentar o outro, para que nada venha atingir para permanecer. E há um propósito de Deus para aquele que viveu aquela vida e possa dizer, né, para o mundo, olha, essa alegria passageira, momentânea, eu já tive ela. E ela é momentânea mesmo. Amanhã a gente acorda numa ressaca, numa alegria que a gente está em busca de algo que venha completar, venha preencher, mas tem uma alegria que permanece para sempre na nossa vida, né? Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui, dizer que foi muito bom esse momento que a gente passou junto, né? Estava assistindo uma pregação e depois de ter feito a minha devocional, e Deus me trouxe isso, né? Trazer a Dorothy para colocar. Imediatamente ele trouxe o nome Rebeca para estar junto, né? E assim, a gente já tem uma afinidade há muito tempo, né? Desde criança, você estava lá, então a gente... E aí eu falei assim, eu conversei com a pastora Val e na mesma hora ela falou, perfeito, né? Então a gente está aqui para testemunhar do poder de Deus, do que permanece e do que se afasta, mas é acolhido com o Pai. De qualquer forma, Ele nos ama. Não tem nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer que faça Ele nos amar mais, porque o amor dele é incondicional. Amém? Então eu quero agradecer, tá? Por vocês terem se disponibilizado de estar aqui conosco. Eu tenho certeza que você foi abençoado por esse podcast, né? Tenho certeza que você vai estar compartilhando, ainda que não seja visto no dia, mas para outras pessoas serem alcançadas, né?
Eu quero que você saiba, você que está vendo pela primeira vez, toda segunda-feira, né, do mês, nós nos encontramos para um podcast. Nós vamos estar fazendo em dezembro o nosso último, e aí paramos e retornamos no mês de março de 2026, tá? Porque a gente dá uma parada, redimensiona, verifica o que a gente pode, o que está acontecendo para a gente colocar em prática. E exatamente esse podcast ele existe porque, de repente, alguém não vem aqui na igreja, mas ele pode ser alcançado fora. E aí está ouvindo o testemunho da Dorothy e da Rebeca, de como permanece. E se eu sair, eu posso voltar, porque na casa do Pai há lugar para mim. Amém? Quero orar mais uma vez com você, entregando esse momento, agradecendo a Deus pela vida da Rebeca, da Dorothy, né? E que o Senhor continue abençoando e derramando a graça dele sobre a vida de vocês. Amém? Paizinho, nós queremos mais uma vez, ó Pai, te agradecer, Deus, pelo Pai amoroso que o Senhor é, pelo Pai bondoso que o Senhor é. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos acolhe, o Senhor não nos rejeita pelo nosso pecado, Pai. Obrigada porque o Senhor nos ajuda a voltar no nosso caminho e permanecer na Tua presença. Pai, o que nós queremos te pedir é que esse podcast tão simples, ó Pai, que possa alcançar corações, Senhor, de pessoas que estão afastadas do Teu caminho e possam perceber, ó Pai, de que não há vida longe do Senhor, que o propósito da nossa vida é permanecer em Ti, é servindo ao Senhor com tudo que nós temos e somos, porque o que nós temos e somos é do Senhor, vem do Senhor e é para o Senhor, Deus. Ao Senhor sempre seja toda honra, toda glória e todo louvor. E Deus continua derramando, Pai, a Tua graça, Senhor, sobre a vida da Rebeca, do Vinícius, dando a eles, ó Pai, o Teu direcionamento, Pai, conduzindo a eles, ó Pai, cada momento, em cada decisão da sua vida. Assim como eu também te peço, Deus, abençoa a vida da Dorothy, Deus. Eu sei que o Senhor já tem alguém escolhido para a vida dela, que possa ser aquele que venha, ó Pai, somar no ministério que o Senhor tem escolhido, Deus, para continuar te servindo, ó Pai, em espírito e em verdade. Porque assim, são esses que o Senhor busca. Pessoas que estejam como verdadeiros adoradores. É o que nós choramos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Obrigada mais uma vez por estarem nos assistindo e nos encontramos no nosso próximo podcast.